Veja no ICL Notícias, segunda edição. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí. Reta final das eleições em 15 capitais. Primeiras pesquisas mostram Ricardo Nunes com vantagem folgada sobre Guilherme Boulos em São Paulo. E como está a influência de Lula e Bolsonaro nas cidades onde tem segundo turno no Brasil? Exclusivo Guilherme Amado. Flávio Bolsonaro diz que falta humildade a Pablo Marçal. Eu não vejo o Pablo Marçal como uma ameaça. E que Senado já tem condições de pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Dúvida que os 41 necessários para iniciar um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes nós temos. Flórida depois da tempestade. Passagem do furacão Milton deixa mortos e rastro de destruição. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV, no Rio Grande do Sul, todo mundo ligado aqui, Chico Sá, Rodrigo Viana, já estão a postos, muito assunto para a gente tratar aqui neste programa hoje. Boa noite, queridos. Boa noite, vamos embora. Tem muito assunto na pauta. Firmes e fortes para falar sobre Datafolha, que saiu agora há pouco. Mais cedo também saiu Paraná Pesquisas, mostrando uma projeção do que a gente já sabia que ia acontecer, que seria Ricardo Nunes à frente, o atual prefeito, que está com uma vantagem, Guilherme Boulos em segundo lugar, segundo Datafolha, 55-33 na largada. É, uma larga vantagem, mas o Ricardo Nunes faltou hoje, é o primeiro debate em São Paulo. Virou sabatina. Fugiu. O Guilherme Boulos ficou conversando com a cadeira vazia. Significa que a cadeira é o grande personagem das eleições de São Paulo. Desde o primeiro turno. Desde o primeiro turno. Então, eu acho que tem muito jogo, só está começando. E Belo Horizonte. Saiu Datafolha em Belo Horizonte e lá o bolsonarista Bruno Engler está atrás do atual prefeito Fouad Nauman, que é do PSD do Kassab. Um PSD, o Fouad, apoiou o Lula em 2022. É um PSD de centro à frente da extrema-direita em Belo Horizonte. Fouad 48, Engler 41. Esses são os dados do Datafolha do segundo turno em BH E eu ia te falar só que Datafolha de Fortaleza sai agora às 19 horas. Vai ser divulgado aqui também. Separado, porque é divulgado pelo Povo, né? Que é o jornal lá do Ceará. Eu estava de olho aqui. 19 horas sai o Datafolha, importantíssimo também no Ceará, onde tem PT contra PL bolsonarista. Aí a gente vai entrar nas minúcias dos dados, né? Rodrigo, Chico, quem não vota de jeito nenhum em Boulos, quem não vota de jeito nenhum em Nunes, enfim, tentar entender quantos votos migraram do Marçal e da Tabata para os candidatos também, para a gente poder um pouco projetar o cenário e entender quais são os gargalos também, né? Onde as campanhas têm que atuar. Exatamente, é o desenho, né? Ali o teatro dessa grande peleja que vai ser o segundo turno. E para além disso, a gente também tem que ter um olhar aqui para a América Latina. Sempre. Situação muito tensa por aqui, pouco está se falando nisso, né, Rodrigo? Sempre. América Latina, a gente tem sempre turbulência. Vocês lembram? Acho que em menos de 3, 4 meses, tentativa de golpe na Bolívia. A gente conversou aqui, mostrou ao vivo, invasão do Palácio em La Paz. Agora, o que acontece na Colômbia? O presidente Gustavo Petro denunciou uma tentativa de golpe de Estado que segue aquela linha de golpe de Estado brasileiro. Golpe de Estado parlamentar, jurídico, via justiça eleitoral. Está aqui a manchete do Mídia Ninja. Petro denuncia golpe de Estado e pede mobilização de organizações sociais. A acusação do presidente colombiano surge depois do Conselho Nacional Eleitoral, que seria o TSE de lá, ter decidido abrir uma investigação contra ele e a sua equipe de campanha por alegadas irregularidades. Aí você fala assim, é porque acabou de terminar a eleição, então eles estão em cima. Não, a eleição foi em 2022. Mais de 2 anos depois, estão tentando
dar um tapetão, puxar o tapete para tirar o Gustavo Petro do poder. Daqui a pouco eu vou explicar, mas é mais ou menos o seguinte, o Conselho Nacional Eleitoral diz que o Petro gastou mais do que estava programado e do que a lei permite. Já o Gustavo Petro diz, Conselho Nacional Eleitoral, que na Colômbia não é tribunal, é administrativo, para administrar a eleição, não tem poder para destituir um presidente que foi eleito pelo povo. Por isso que ele diz, é uma manobra golpista para tentar afastar alguém que ganhou a eleição, com um perfil de esquerda. Vamos ver o que diz o Petro, tem um trecho curtinho em espanhol, mas dá para entender, depois eu traduzo um pedacinho aqui que fica alguma dúvida. Vamos lá. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Então ele resume aqui e usa a palavra. Iniciaram a tentativa de golpe de Estado contra mim. Ele disse, isso se concretizar é a maior afronta à democracia na Colômbia. Diz, o Conselho Nacional Eleitoral é um órgão administrativo, não tem poderes para romper um mandato presidencial, né? Então, ele faz a denúncia, pede mobilização. E quem é o Gustavo Petro, para quem não se lembra? Primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia. A Colômbia é um país, eu estudei a Colômbia no meu mestrado. Olha, desde o século XIX, muita violência e disputas entre liberais e conservadores. O que a gente poderia chamar de esquerda, mesmo no século XX, foi sempre expurgada. Não foi permitido que a esquerda nunca chegasse ao poder. E não é por outro motivo que a esquerda vai para a guerrilha, porque pelo sistema eleitoral ela não conseguia entrar. Era uma democracia fechada, oligárquica, aquilo que no Brasil a gente viveu lá no começo, na República dos Coronéis, na República Velha. A Colômbia viveu durante todo o século XX. O próprio Gustavo Petro foi um guerrilheiro, não das Farc, mas do M19, que era um grupo mais urbano, de muitos jovens, estudantes, e que lutavam não pelo socialismo propriamente, mas por uma Colômbia mais democrática. Bom, ele larga as armas há muito tempo, virou político, foi prefeito de Bogotá, muito bem avaliado, virou presidente, primeiro presidente de esquerda, não com uma plataforma socialista, revolucionária, um presidente de esquerda moderada, da mesma forma que o Lula, da mesma forma que o Mujica, no Uruguai, né? Só que nem isso é aceito pela elite colombiana. Ele, desde que tomou posse, está sendo atacado. E agora tentam dar um golpe via eleitoral, via judicial, contra o Gustavo Petro. Então, é algo para a gente prestar muita atenção e lembrar também que o Gustavo Petro é dos presidentes no mundo, ao lado do Lula, que mais se manifesta contra o massacre cometido por Israel contra Gaza, né, Gabi? Então eu estou muito atento, nós estamos todos muito atentos aqui ao que acontece na Colômbia, país vizinho, com uma enorme fronteira com o Brasil, país que tem conseguido se pacificar, as Farc abandonaram as armas, tem um outro grupo guerrilheiro ainda negociando também para abandonar as armas, um presidente de esquerda, centro-esquerda, que está agora pressionado pela direita, pela extrema-direita, que é muito forte lá na Colômbia. Então é disso que nós estamos falando. E a gente conhece bem esse tipo de história. Como é que a Dilma foi derrubada? Pedalada fiscal. Nunca ninguém foi cobrado nesse nível por causa de pedalada fiscal. Na época se mostrou, vários governadores fizeram e não houve perda de mandato, só a Dilma. Então aqui no Brasil, a gente conhece esse tipo de golpismo. Ah, mas foi pelo parlamento, seguiu as regras. Então, que regra? Não teve crime de responsabilidade. Por causa de pedalada, tiraram o mandato de uma presidenta eleita, que estava em crise, tinha problemas políticos e tal, mas foi derrubada de forma golpista. E a mesma coisa se apronta lá na Colômbia. O Amaury Chamorro, que é comentarista, já esteve várias vezes ao vivo aqui com a gente, me escreveu e falou, fiquem de olho. Eles vão tentar fazer rápido, para o Petro não conseguir reagir. Vão tentar correr com esse processo. Rapidinho. A hora que piscar, já foi.
Essa é a tentativa. E os Estados Unidos estão metidos nisso, porque o Petro contesta a política dos Estados Unidos e de Israel na Palestina, de maneira firme, da mesma forma que o Lula. Então, vamos ficar de olho. É o novo método de golpes parlamentares e judiciais que foi adotado nos últimos anos, principalmente aqui na América Latina. Foi adotado para botar o Lula na cadeia, a ideia era matar, acabar com o Lula, acabar com o PT. Por isso que eu fico olhando para os números e a gente fica preocupado, porque realmente a direita é forte, o centro é mais forte, a centro-direita. O PT começa a recuperar um pouquinho, né, devagar, porque passou por um processo de aniquilamento. A tentativa era aniquilar, né? Então, a tradição da direita na América Latina é golpista, não aceitar nem reforma, nem reformismo. Fizeram isso com o Jango, chamavam o Jango de comunista, dono de terra no Rio Grande do Sul, e derrubaram em 64. O Getúlio, um nacionalista, derrubado, que iam derrubar, ele se suicidou em 54. E com a Dilma e o Lula a gente sabe o que aconteceu. Aqui, ó, o momento mais infame da história da República, quando Jair Bolsonaro vota pelo impeachment da Dilma, ecoando o nome de um torturador, de um bandido, que é o ídolo dele, o Ustra. Então aqui se mostrou a bandidagem que seria o governo Bolsonaro e ele ganha a eleição. Então, esses processos são muito perigosos na América Latina. Nossa solidariedade à Colômbia e que a democracia permaneça firme lá na Colômbia, enquanto aqui a gente vai lidando com uma direita também crescente, né, Gabi? Uma direita perigosa, crescente, cheio de ramificações, né? Cheio de emboscadas, novas emboscadas em cima do STF. A gente vive um momento delicado também. Exatamente. Eu ia, inclusive, parece que você adivinhou, Chico, que eu tinha anotado justamente isso. Dizer que aqui no Brasil a gente conhece já o golpismo parlamentar e agora a gente conhece o golpismo parlamentar não contra o Poder Executivo, mas contra o Poder Judiciário. A manchete no site do ICL. Avança na Câmara um pacote para limitar os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a direita está encastelada aqui, no parlamento. Essa direita, comandada pelo Cunha, derrubou a Dilma, estropiou o país, e ela continua forte com o orçamento secreto que foi implantado pelo Cunha e consolidado pelo Lira. E agora tenta atacar também o Poder Judiciário. Então, cheia de emboscadas, é o que disse o Chico. Uma direita golpista, cheia de manobras, de emboscadas, forte também eleitoralmente e cheia de ramificações. Não depende mais só do Bolsonaro. Isso é que é preocupante. Tem um monte de mini-Bolsonaros atuando por aí. Daqui a pouco nós vamos analisar bem como é que está o quadro eleitoral Brasil afora. Começamos por São Paulo, a Gabi já trouxe aqui no começo. Datafolha. Olha aqui o quadro, gente. Datafolha que saiu agora há pouco, final da tarde. Votos totais, 55 para o Nunes, 33 Boulos, 10% brancos e nulos, indecisos 2%. Isso aqui, em votos válidos, sabe quanto dá? 62 a 38. É uma diferença larguíssima. Quando começou a semana, eu fiz umas contas aqui e mostrei, lembra, gente? Falei, se ficar em 55-45 de largada, é lucro para o Boulos. Mas pelo Datafolha, está uma margem bem maior. Uma batalha difícil, né? Uma batalha duríssima. O Boulos ontem fez um ato fortíssimo em São Paulo, com a militância e tal, a militância aguerrida. Mas você tem militância aguerrida e uma maioria parece mais propensa a votar na continuidade num prefeito que é do Centrão, com um vice de extrema-direita bolsonarista. É isso que está colocado em São Paulo, o jogo não está decidido, mas esse é o ponto de saída. E o Nunes hoje disse até, Gabi, acho que para agradar esse eleitor bolsonarista, olha, eu posso colocar até o Guedes no meu secretariado. Se é para abrir espaço para o bolsonarismo, eu ponho o Guedes. Só esqueceu de falar com o Paulo Guedes, né? Mas... Paulo Guedes. Paulo Guedes, o homem da fila do osso. O sujeito que legou ao Brasil a fila do osso. E o povo brasileiro, ou pelo menos o povo de São Paulo, né? Vamos generalizar, os brasileiros de São Paulo, parece que está embarcando nisso aí, né? Ricardo Nunes diz que aceitará o Paulo Guedes como secretário da Fazenda se o Bolsonaro indicar. Tem que ver se o Paulo Guedes quer, né? Porque o Paulo Guedes gosta de um day trade, de ficar ali aplicando o dia, ganhar um dinheirinho com informação privilegiada e tal, né? Quando tem, né? Já ganhou muito dinheiro, já... E mora no Rio. Será que ele vai querer mudar para São Paulo? Né? De qualquer maneira, mostra a aliança. Olha a esperteza do Nunes. Em vez de colocar o Bolsonaro como cara visível, ele fala do bolsonarismo trazendo um outro rosto, que é o rosto do Guedes,
que não assusta tanto. Né? E leva o voto dos bolsonaristas sem assustar a tanto. cara Do que Jair. assusta do Bolsonaro, né? Isso é o que está colocado. De outro lado, a gente vai falar mais daqui a pouco, mas o Boulos, nesse debate, que devia ser um debate, virou entrevista nas organizações Globo, CBN, né? CBN, Jornal Globo, site, era para ser um debate, deixaram a cadeira do Nunes vazia, fujão, não foi, e aí o Boulos falou de muita coisa e, entre outras, disse que vai dialogar com o eleitorado do Marçal, vai incorporar algumas das propostas do Pablo Marçal. Vai ser difícil achar alguma, mas falou de escolas olímpicas. É tão genérica a proposta do Marçal que acho que todo mundo já tem meio essa proposta, que é mais esportes na escola, só que ele chamava de escola olímpica. Escolas olímpicas. Mas já é o que todo mundo faz, todo mundo já traz no programa. Então, eu acho que o Boulos fez certo. Sim, vou contemplar mais esporte nas escolas. Ué... Agora vai ser difícil a batalha, Gabi. A gente olhava aqui, vamos trazer daqui a pouco os números em detalhes, como a Gabi gosta de fazer. Detalhes. Mas quando começou o segundo turno, eu falei, olha, vai ser lucro pro Boulos se ele conseguir 80% dos votos da Tabata para ele e se o Nunes conseguir só 60% dos votos do Marçal para ele. E o que aconteceu, segundo o Datafolha, é muito diferente. Segundo o Datafolha, mais de 80% dos votos do Marçal vão para o Nunes. Então, é uma batalha difícil. Isso de largada. E dos votos da Tabata, só metade estão indo para o Boulos, pelo que diz o Datafolha. Que eleitor é esse que vota na Tabata? Tudo bem, metade é um eleitor mais progressista, liberal, e a outra é um eleitor assim conservador. Acho que aquele eleitor que está um pouco viúvo do PSDB. Ou viúva do PSDB, dos tucanos, sabe? Que é antipetista. Acostumou a ser antipetista na época do PSDB. Queria uma coisa que não fosse com a cara do Bolsonaro, que é o Nunes, e nem com cara do PT, o PSOL. Então foi para a Tabata se ofereceu com uma chamada terceira via. Terceira via, olha, gente, terceira via fala-se no Brasil há 15 anos, sei lá quanto tempo. E sempre fica aí, 10%, 12%, às vezes desaba. O Ciro Gomes era um espetáculo em 2018, terceira via, 12%, terminou em Paris. A Tabata, 10%. Foi mais decente aqui na declaração de voto, terminou o primeiro turno, declarou o voto no Boulos. Sim. Mas como estratégia, falou, declaro o voto no Boulos, mas eu sou diametralmente oposta ao Boulos. Aí também, bom, mas... Poxa, ajuda aí, rapaz. Ajuda aí. Mas pelo menos não foi para Paris, fez a declaração direitinho e tal. Imediatamente, inclusive. Né? Imediatamente, porque eu estava ali na campanha, né, no diretório do Guilherme Boulos, no dia... Foi imediatamente, o Boulos se pronunciou e na sequência já falou, olha, inclusive a Tabata vai me apoiar, foi muito automático. Foi ele incorporou, aí sim, ela tinha propostas sérias. Sim, ela tem. Ali uma trinca de propostas da Tabata que são razoáveis, que é ligada à saúde mental, à saúde dos autistas, são coisas interessantes e ligadas à educação. Então, aí sim faz muito sentido em termos de proposta. Mas é isso. O cenário difícil em São Paulo, o cenário apertado em Belo Horizonte, mas desfavorável, aparentemente, ao bolsonarismo raiz lá do Engler, deve perder para um candidato mais ao centro. Vamos ver Fortaleza, estou curioso, daqui a pouquinho sai. Meu palpite vai começar empatado, praticamente empate lá em Fortaleza, e depois tem que ver como é que termina. Ali é onde o PT tem chance de ganhar a capital. Eu acho que ganha a eleição no Ceará, ganha a eleição em Fortaleza. Mas não vai ser fácil. Não. O antipetismo plantado pela imprensa tradicional, plantado pelo golpismo contra a Dilma, pela Lava Jato, deixou marcas, deixou cicatrizes, dá um discurso. As pessoas olham, mas o PT? Não. Né? Então, tem uma rejeição. É difícil. É muito mais fácil você estar por outros partidos. Por outro lado, o PT também tem uma marca. Tem ali 30%, 35%, mas é um jogo complicado e está em tentativa de recuperação de tudo que viveu desde a Lava Jato, do golpe contra a Dilma, etc, etc. Ganhou a eleição presidencial, mas daí é o Lula, né? Aí é o Lula. E aí é outra parada. Mas esse quadro todo aí complicado para o PT tem uma história. Não é porque o PT não sabe mais, a militância saiu da base. Em parte, tem um pouco disso, sim. Mas o principal, partido nenhum sobrevive no mesmo nível ao ataque que o PT sofreu em 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Então, algo muito sério. Está tentando se recuperar. Vamos ver até onde vai, né?
Boa. Muito bem, a gente vai continuar falando dessas duas pesquisas para segundo turno, da Paraná Pesquisas, do Datafolha também, né, Rodrigo? Teve Paraná Pesquisas. Teve Paraná Pesquisas nas duas. O Nunes está na frente no Datafolha, a gente já falou. Nunes 55, Boulos 33, se a gente puder ir colocando as imagens na tela para poder exemplificar aqui para quem está nos assistindo com imagens também. Boa. Brancos e nulos 10, indecisos 2. Ainda assim, se contar brancos e nulos, não dá para Guilherme Boulos bater o Ricardo Nunes pela pesquisa de intenção de voto do Datafolha. Aí a gente tem Paraná Pesquisas, tá diferente. Um pouquinho diferente, né, o Paraná? Vamos dar uma olhada em como que tá. Ricardo Nunes, 52,8%. A Paraná Pesquisas agora a gente vai colocar aqui na tela, pessoal. Já tá. Ainda não, a gente está com é o Paraná agora. ainda. É o Paraná. Ah, tá, é que aqui está aparecendo com a imagem laranja, gente, tá. desculpa, é que eu tô com uma outra imagem aqui e eu não consigo enxergar muito bem a tela também porque eu sou míope, tá? Só para esclarecer. Mas é a Paraná, agora Gabi. sim, agora eu estou enxergando. 52,8% então, portanto, a Paraná Pesquisas e Guilherme Boulos aparece com 39%, brancos e nulos 4,8%, não sabe, não respondeu 3,4%. Então, a gente tem uma projeção um pouquinho melhor para o Guilherme Boulos nesse quadro do Paraná Pesquisas. Uma parte do que está como branco e nulo no Datafolha, aqui migra para o Guilherme Boulos, né? O Boulos, no Datafolha, tem 33, é isso? É. 33. No Datafolha tem 33 e aqui tem 39. Então, é uma diferença bastante razoável. Quase 5 de brancos e nulos na Paraná, então... Aqui parece que tem mais jogo, né? Olhando a pesquisa da Paraná Pesquisa, parece que tem um jogo. Ainda assim, bem difícil, né, Chico? Bem difícil. Você fica sempre a nossa sensação é aquela, como se vota num prefeito que conseguiu fazer tem uma nação inteira na rua de São Paulo. Por falta de abrigo, por falta de condições da prefeitura, por falta de programas sociais da prefeitura, calcula-se que 80 mil pessoas vivem nas ruas de São Paulo no momento. As filas no serviço de saúde de São Paulo é coisa assim para marcar uma cirurgia, uma consulta, coisa de ano. Qualquer terreno, qualquer assunto que você escolha, você vai dar num diagnóstico de uma péssima gestão, uma péssima prefeitura. Mas aí eu acho que conta o antipetismo. São Paulo é uma cidade muito conservadora, infinitamente conservadora, antipetista, anti-esquerda. Mas, Chico, então, o que explica está aqui... votando o voto de momento. De momento. Não, eu ia falar, o que explica que o Lula ganhou a eleição presidencial na capital paulista. O medo do diabo maior que se chamava Bolsonaro naquele momento. Tinha um diabo maior, né? Tinha um diabo infinitamente maior. O Nunes talvez não fede nem cheira, só fez uma péssima gestão. Tanto que ele está fugindo de várias questões sérias. Ele fugiu do debate porque o debate, se fizer 4 debates, ele perde a eleição. Ele não vai querer 4 debates. Fugiu do primeiro. Segunda teria na Bandeirantes. Talvez fuja também do da Bandeirantes. E arrisque só o último debate na Globo, que é um só. Para não ficar feio já na reta final. Para não ficar feio, aí perde ali uns 5 pontos, digamos, e talvez, vamos ver como é que fica. Mas é o candidato que não resiste a 4 debates. Se ele for, ele perde a eleição. Ele vai fugir de todo jeito. Ele vai sair de São Paulo, vai se esconder lá na Cantareira, vai se esconder lá na represa, num barco qualquer. Ele vai se escondendo debaixo da asa dos bolsonaristas. Ele vai se esconder. É a única forma, porque se ele sai para o jogo, para o debate, ele perde a eleição. Porque não há uma área sequer que seja favorável. Ele tem um rastro de denúncias contra ele que vai de creche passando por obras sem licitação, dadas ou doadas a um compadre dele. Então, é uma candidatura que não sustenta a luz do sol. Sim. Tem que se esconder. Tem que procurar as sombras. Aí é o terreno onde ele caminha. Exatamente. Eu concordo, Chico. E tem um aspecto interessante nessa história toda, né? Que é aquela treta
O que envolve, né? Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes, a primeira vez que ele se mostrou, de fato, apoiando publicamente, né? Fez live, tudo, foi antes do primeiro turno. E aí depois rolou aquela treta com o Silas Malafaia, que bagunçou toda essa história. Agora o Silas Malafaia, vocês viram, né? Que agora ele já declarou que fez as pazes. Com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro. Abiguinho de novo. Já estão amigos de Era novo. por isso que o velho e bom Ricardo Boechat dizia: Malafaia, Vai procurar. vai procurar aquela coisa. Pois, gente, o Malafaia, ele, assim, deu o quê? 48 horas. Ele chamou o Bolsonaro de covarde, de omisso, falou que tipo de liderança é essa, né? Que raios, vou aqui ser educada, porque ele falou, assim, coisas Palavrão. absurdas, né? Do Bolsonaro e da turma dele, da família dele. Agora já disse que já fez as pazes de novo, tá tudo certo e tal. Agora, isso também, claro, a gente não sabe ainda como vai impactar o Ricardo Nunes, né? Se Bolsonaro vai mesmo aparecer ou não. A gente já falou algumas vezes a respeito disso, se o Bolsonaro vai aparecer no palanque do Nunes, mas nem precisa, essa é a real, né? Assim, com esse cenário que a gente está vendo agora, ele não precisa muito do apoio. Eu acho que vai precisar, viu? Eu acho que a gente está espantado com o número inicial. Nesse número não tem a cadeira vazia de hoje, não vai ter a cadeira vazia de segunda-feira, não vai ter a cadeira vazia do próximo debate. Se o Nunes não for para essa disputa também de televisão nesse debate, ele corre risco. Nós temos muito jogo, só bater o centro. O juiz só apitou os primeiros 5 minutos de jogo. Sobre o debate, que o primeiro vai ser o UOL, Folha e Rede TV, né? Não, aliás, é o segundo. O primeiro é da Band, não é isso? É o que o Chico falou, o primeiro da Band. Isso, da Band. O UOL, Folha e Rede TV, que vão formar um pool para o debate, o que a gente sabe é que o Nunes e o Boulos confirmaram. A Fabíola Cidral... O Nunes tinha confirmado de hoje também. Fugiu. Então, eles confirmaram, a Fabíola Cidral acabou de informar aqui nas redes sociais dela, então... A gente, bom, pelo menos até agora... Hoje ele era esperado lá também. Ele não foi nem... Ô, Gabi, e essa coisa das transferências de votos, hein? O Datafolha mediu isso também, né? Vamos trazer? Vamos sim. A pesquisa da Datafolha mostrando que 84%, isso é bem importante, tá? 84% dos eleitores do Pablo Marçal, PRTB, declaram, né, o voto no Ricardo Nunes, contra 4% que dizem votar em Guilherme Boulos do PSOL. 84% dos eleitores do Marçal vão para o Nunes. 84 é muito, assim. Mesmo com o Marçal fingindo que está brigando. Deixando muito claro que não quer saber do Nunes, que inclusive até dá umas cutucadas, diz não, porque o Boulos vai ganhar, né? Porque, enfim. É para valorizar o passe, né? Para vender mais caro. É vender mais caro. Agora, entre os eleitores da Tabata, que aí que é o negócio, né? A Tabata declarou o apoio no Boulos. E a gente ficou aí tentando entender quanto que vai transferir. Queria. 50% declarando o voto. Só metade. Então, dos 500 mil votos da Tabata, pelo Datafolha, metade iriam para o Boulos. E 35 para o Ricardo Nunes. Um terço iria para o Ricardo Nunes. É muita coisa também, né? É o que o Chico falou. São as viúvas e viúvos do PSDB ainda, né? Que ficam procurando um antipetismo ou um não petismo para poder se manter com a sua identidade política em paz, né? Acho que é por aí. A gente pode explicar esse voto. E tem a questão também, outra coisa que o Datafolha traz, dos eleitores do Lula. Porque o Lula ganhou, como eu falei, ganhou a eleição na capital paulista contra o Bolsonaro. É outro jogo. Né? Do total de eleitores do Lula em 2022... 63% declaram que vão votar no Boulos e 31% no Nunes. Então, 2/3 dos lulistas vão para o Boulos e 1/3 para o Nunes. Aí que está o problema, né? O Lula não conseguiu transferir 90% dos eleitores dele para o Boulos. E é normal isso, né? Voto não se transfere, assim, ninguém é dono do voto, né? Mas aí, uma certa identidade política, a gente imaginava que fosse transferir mais. O Boulos está com dificuldade de alcançar os votos do Lula. Já o eleitor do Bolsonaro em São Paulo é muito mais fiel. 85% dos bolsonaristas da capital paulista dizem que vão de Nunes e só 4% de Boulos. Então a identidade bolsonarista colou no Nunes e a identidade lulista colou só em parte no Boulos. Talvez isso explique o que nós estamos vendo. Né? Exatamente.
E aí a gente tem, então, essa história, né, do Lula. 31% dos eleitores do Lula vão votar no Nunes, o que também é importante, porque é um candidato do Bolsonaro, mas que as pessoas não associam diretamente ao Jair Bolsonaro, né? Muitas delas. Ele também tem a máquina, enfim, aparece, por exemplo, entregando muitas coisas durante o período eleitoral, obras, UBSs e tudo isso. Deixou para os últimos 6 meses, né? Deixou para os últimos 6 meses, então muita gente associa a isso também, não necessariamente é um voto do Bolsonaro. 63% em Boulos, como disse o Rodrigo. E é interessante como o eleitor do Bolsonaro não vota no Boulos, né? Isso que é um negócio. Não vai. 4% é muito, muito pouco, não transfere. Eu acho até um milagre ainda. 4%, né? Porque é não pouco, bate. mas também exato. Não bate. Agora, a eleição que o Lula ganha em São Paulo é uma eleição que estava de Rede Globo, a Folha de São Paulo, a Estadão, aos grandes veículos, todo alertando que a democracia corria risco. Era outra parada. Você não tem esse debate agora que se a democracia está em jogo, você tem uma eleição de buraco de rua. Então, esse tema da democracia em jogo não está... Pega só uma parte do eleitor. Uma pequena parte. Ninguém vai identificar no Nunes alguém contra a democracia. É bem diferente o debate. Apesar dele ter um vice que é um coronel bolsonarista e tal, tá? Mas é outra coisa. É outra coisa, porque é o buraco de rua que está em jogo. É a consulta no posto de saúde, é outra parada, é outra embocadura. Aí acho que... A campanha do Boulos apostou muito nisso, né? Na nacionalização. E a eleição é parcialmente nacionalizada. Muito menos do que se esperava. Muito menos. Se fosse contra o Marçal, aí sim, o segundo turno. Porque daí você tirava de cena a prefeitura atual e tinha 2 projetos para ocupar a prefeitura. Um bolsonarista ou amalucado e o outro de uma esquerda moderada. Eu acho que aí aí você tinha o risco de um Milei em São Paulo. Você tinha... havia como você propagar um medo gigante de um possível Milei, de algo muito extravagante que fugia do campo democrático. Aí era a dificuldade. O Kassab, ali, que vezes por outra faz áreas de bruxo, de que é sábio da política e tal, nas entrevistas todas dele agora, pós-vitória do Centrão no Brasil todo e do PSD que ele comanda, ele fala que a leitura dele é que Lula sentiu que não nacionalizou, portanto, nem foi para a briga. Que Lula sentiu que não colou a nacionalização, recuou para não ter a cara e desgastar em alguns lugares. É uma leitura, de certa forma, acertada. Sim, claro. Sim. E está vendo, não nacionalizou São Paulo. E outra coisa, né, gente? Em 2020, a esquerda sofre uma derrota pior do que essa agora de 2024. Sofre uma derrota pior. E vem em 2022 e o Lula ganha a eleição contra o Bolsonaro. Em 2026, o Bolsonaro provavelmente não estará em jogo porque ele está inelegível. Se o PT enfrentar um candidato de uma direita dura, mas que não seja o Bolsonaro, o Lula enfrentar esse candidato, vai conseguir ganhar? Essa é uma dúvida que fica com esse quadro que nós estamos vendo aí nacionalmente. Por isso que há quem diga, Gabi, Chico, há quem diga que tem gente no PT que toparia uma anistia para o Bolsonaro. Dá anistia, tira a inelegibilidade e deixa ele concorrer em 26. Já que a gente está falando da nacionalização, acho... É uma tese. É uma tese. Sim, acho interessante a gente trazer mais um aspecto. Eu falei aqui do Malafaia, que agora fez as pazes e tal. O Carlos Bolsonaro deu uma entrevista, se pronunciou, eles têm falado bastante nesses últimos dias, né? Agora ele deu uma entrevista para o UOL, para Letícia Casado, dizendo que os votos no Ricardo Nunes não vieram do Tarcísio Freitas, governador, que ficou ao lado dele o tempo todo, mas sim do Jair Bolsonaro. Então, ele querendo demarcar a posição. Aí ele falou o seguinte, abre aspas para o Carlos Bolsonaro, acredito que os votos que foram para o Nunes tenham vindo do meu pai, não do Tarcísio, até porque se o meu pai apontasse e falasse ninguém escuta Tarcísio, o Tarcísio não ia ter poder, fecha aspas. Quer dizer, ele colocou uma banca aqui para dizer, não, o meu pai é o que faz e acontece ainda, né? Querendo demonstração de poder aí para o Bolsonaro. Agora, a gente vai continuar falando a respeito disso, também sobre Datafolha, tentar entender melhor esses números com a Jordana Dias Pereira, que é pesquisadora e cuida aqui do nosso agregador ICL, acabou de sair do Datafolha e ela vem com a gente para tentar
nos ajudar a entender essa história toda. Vamos chamar, então, portanto, o agregador. Vamos lá. Jordana já está entrando aqui com a gente. Muito Boa bem. noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Jordana. Bom, a gente vai começar hoje mostrando o Datafolha que saiu em Belo Horizonte, né? Como que estão as pesquisas, então acho que pode já vir ao quadro. Primeiro São Paulo, que vocês já estavam comentando um pouquinho, né? Então, a primeira pesquisa no início do segundo turno mostra Ricardo Nunes com 55% dos votos, o Guilherme Boulos com 33% dos votos e branco nulo 10%, né? Vocês já estavam comentando um pouco da rejeição do Guilherme, como aumentou, né? Foi de 35% para 55%, a rejeição dele é alta. A do Nunes um pouco mais baixa, né? 37%. E aí vocês estavam dizendo, né, o que migrou, o que não migrou. Então, a gente viu que do Marçal, 84% dos votos do Marçal foram para o Ricardo Nunes. Né, da Tabata, 35% dos votos da Tabata foram para o Ricardo Nunes. Do Guilherme Boulos foi 50% dos votos da Tabata. Então, a primeira pesquisa não mostra um cenário lá muito empolgante para o campo democrático, né? Mas é só a primeira, vamos ver ao longo aí das semanas como que vai se mexendo a opinião pública. Vale dizer, vocês estavam comentando das dificuldades, né? Mas eu acho que o Marçal, ele minou um pouco o debate sobre a cidade, né, Chico? Não se falava sobre a cidade, sobre os problemas da cidade, se falava só sobre Marçal, cadeirada. Então, acho que esse segundo turno, com um tempo bem dividido de TV também, né, vai 50% para um e 50% para outro, vai ser uma oportunidade do Guilherme Boulos falar dos problemas da cidade e, enfim, e mostrar as deficiências dessa gestão, né? Então, acho que, ainda que o primeiro quadro não seja tão positivo, tem jogo pela frente. Tem jogo. Jordana, eu queria te perguntar, aproveitar que você está com esses números aí na tela, a gente está vendo 33, né, segundo o Datafolha. No primeiro turno ele estava com 29, então ele agregou muito pouco, né? O que explica isso? Ele agregou. Não agregou quase nada? Né? Pouquinho do voto da Tabata ele agregou. Pouquinho do voto da Tabata, 50% do voto da Tabata e 4% do voto do Marçal. Então, realmente, não cresceu muito, né? Ao longo desses 3 dias, o Datafolha começou o campo na terça, né? Então, ao longo dos 2 dias, realmente não conseguiu chamar muito voto, né? Mas vamos ver nas próximas. O Nunes já cresceu bastante, né? Ele pegou quase todo o voto do Pablo Marçal. Exatamente. E outra coisa que me chama a atenção, né? O Boulos, o pessoal que fazia a campanha dele, dizia a batalha do Boulos é para ele ir reduzindo a rejeição ao longo da campanha. A impressão que eu tenho é que, em vez de reduzir, foi aumentando a rejeição do Boulos. Porque é isso, né? O Marçal teve um papel muito importante no primeiro turno, né? E o Marçal, ele enfrentava muito o Boulos, enfim, trouxe todas as críticas ao Boulos, né? Dizendo que o Boulos era um invasor. Isso provavelmente teve um efeito na rejeição do Guilherme, né? Mas com o tempo de TV agora, gente, né, com a metade do tempo da inserção, o tempo gratuito eleitoral, né, em 2 momentos aí do dia, na hora do almoço e às 8 horas, provavelmente o Boulos consegue mostrar para a população realmente quem é, né? E é importante dizer que o Boulos, como vocês estavam comentando, ele ainda não realizou os votos do Lula na cidade, né? O Lula foi vitorioso na cidade. O Lula teve quase 60% dos votos em 2022, né? Então, eu acho que o Boulos deveria se voltar agora, nesse momento, para olhar para esses eleitores do Lula e fincar. Eu sou o candidato do Lula, lembro das propostas, né? Tem muitos casos, né, a gente conversando com as pessoas na rua, enfim, informes também das qualitativas da campanha, gente que votou em Nunes, né, principalmente o eleitorado menos escolarizado, que achava que o Nunes era o candidato do Lula, né? E eu acho que agora vai ser uma oportunidade também para o Boulos explorar mais esse vice, né, que é um horror, o vice do Nunes, né? Coronel da polícia. Um coronel, enfim, que fez aquela fala sobre como lidar diferente com o cidadão dos jardins e das periferias, né? Um coronel realmente que traz todos os traços do bolsonarismo, da violência, e isso a população já rejeitou em 2022. Né? Então, agora a oportunidade do Boulos, enfim, fazendo aumentar a rejeição do Nunes, tanto do ponto de vista da gestão, que é uma gestão mal avaliada, como do ponto de vista do vice, colar o Bolsonaro no Nunes, né? Bolsonaro ainda tem 60% da rejeição em São Paulo, né? Então, eu acho que tem muito jogo ainda, gente. Perfeito. Jordana, vamos dar uma olhadinha em Belo Horizonte também, porque o cenário lá é importante. O Fuad Noman do PSD está com 48 e o Wengler com 41. E o Wengler é o candidato do bolsonarismo, que está em desvantagem em relação ao Fuad, que apareceu aí como a única alternativa ao bolsonarismo para os
para o pessoal de BH, né? Isso. O Fouad era um candidato, vou passar aqui para o outro lado, o Fouad era um candidato também que estava, no primeiro turno, estava muito lá embaixo, é o atual prefeito, né, o prefeito que não foi eleito em 2020, né, o Fouad ele era vice do Calil, que depois saiu a candidato a governador, então estava muito lá embaixo nas pesquisas do primeiro turno, tinha o Tramonte, né, no primeiro turno, que derreteu no final do pleito, e provavelmente os votos do Tramonte vieram aqui para o Bruno Engler. O Fouad ele conseguiu agrupar um voto útil também do PT, né, da esquerda, que não encontraram no Rogério, né, enfim, uma possibilidade aí de vitória. Então o Fouad ele sai com uma boa intenção de voto nesse segundo turno, 48%, e o Bruno Engler aqui com 41%. Vai falar da rejeição dos dois, né? O Fouad tem 39% de rejeição, desculpa, o Fouad tem 39% de rejeição e o Bruno Engler 48% de rejeição, né? Então, o Bruno Engler tem uma rejeição um pouquinho maior que do Fouad, mas estão meio ali também empatados, né? O quadro de Belo Horizonte é uma daquelas cidades onde tem bolsonarista raiz na disputa, né? Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, são cidades onde tem esses bolsonaristas que são de rede social. É diferente do Nunes em São Paulo, é diferente até do prefeito Melo, né? Que é de direita, mas não é aquele bolsonarista de rede social, né? Como é o Bruno Engler. O Bruno Engler vem desse batalha, né? Apesar de ser parlamentar também, mas veio da batalha bolsonarista nas redes. E a chance dos belo-horizontinos é com o Fuanoma, né? Que também não é um candidato, assim, esquerda, está muito longe disso, né? Mas é do campo democrático, centro democrático, assim. Isso aí. Mais ou menos o que o Paes, né? Assim, só que sem a vivacidade do Paes. Sem a festa não tem comparação. Sem a festa do Paes, né? O carisma. Vamos dar uma olhada também para o agregador, então, com os resultados de pesquisas, né? Nesse segundo turno, em 15 capitais, os candidatos apoiados por Bolsonaro estão na frente, né, Jordana? Isso, na verdade, foram 26 capitais, né? Então, aqui a gente traz o resultado das primeiras pesquisas também do segundo turno, somado às projeções de pesquisa do segundo turno ainda no primeiro turno, tá? Porque tem algumas cidades que não saíram. Então, aqui, como a gente sabe, 11 capitais, né, a eleição já se encerrou e a gente tem 15 capitais, então, a disputa que segue. Então, em roxo aqui, né, em Fortaleza, a gente tem um empate do candidato do Lula, candidato do Bolsonaro, né? É o PL-PT, que a gente tem duas cidades, na verdade, que é em Fortaleza e em Cuiabá, né? Que tem ali também o candidato do PT e o candidato do PL. Então, mas aqui está empatado. Daí a gente tem em 8 capitais onde o candidato do Bolsonaro está à frente, que são os que estão em azul, e 6 capitais onde o candidato independente está à frente. A gente estava falando aqui de Belo Horizonte do Fouad, né? Mas tem aqui Pernambuco, o atual prefeito, Cícero, né? Então, Paraíba, né? Pernambuco não, desculpa, Paraíba, João Pessoa, né? Então, aqui em João Pessoa está o Cícero Lucena, que também é um candidato independente. Uma coisa que ainda não aconteceu totalmente é que não tiveram as declarações de apoio, né? O Lula, por exemplo, vai gravar, apareceu hoje na CNN, os candidatos que ele vai gravar em Belém do Pará, por exemplo, para o Igor Normando, que é o candidato do governador, que está contra o Éder Mauro, que também é um candidato hiperbolsonarista, nesses modos estava dizendo, né? Então, o Lula vai fazer uma outra gravação, mas ainda não saíram todos os apoios. Curitiba tem a gente colocou aqui, porque o candidato, o atual prefeito, ele está na frente, mas está disputando com a Cristina do PT, né? Que aí o Bolsonaro fez essa presepada, porque estava apoiando o atual prefeito, depois mudou o apoio para a Cristina, que é uma candidata também bolsonarista raiz, do Partido da Mulher Brasileira. Enfim, então ainda as declarações de apoio não foram todas dadas. Tá? Curitiba é uma gincana da extrema-direita, para saber quem é mais extrema-direita, quem é mais negacionista, quem é mais contra a vacina, quem é mais contra qualquer entendimento em torno do drama climático. É o que for mais radical, negando tudo que tem juízo no mundo, vai ganhar a eleição. Exatamente. Curitiba é ali o do Moro, né, onde tudo aquilo ali se criou. Então, realmente, é uma capital que tem uma tendência a ser mais à direita. E aí vem Bolsonaro, faz essas confusões, estava apoiando Pimentel, agora está apoiando a Cristina. Então, mas por enquanto é esse o cenário. Não é muito animador, né, para o campo da esquerda, só aqui em Fortaleza, que o Evandro Leitão, né, está disputando ainda, mas tem boas perspectivas, né, em São Paulo, como a gente estava dizendo, a eleição
vai prosseguir, Boulos vai, esperamos, né, que ele consiga reagrupar o voto progressista. E em Natal também a Natália foi para segundo turno numa Tem chances subida, também, né? Então, Porto Alegre é mais difícil, né, porque o Sebastião Melo, ele quase venceu já no primeiro turno, né? Então, vamos ver como as coisas acontecem aí ao longo da campanha. Não é isso, Gerana. Você citou Curitiba, a gente vai falar de lá também. Se você quiser sentar aqui com a gente na mesa, né, para a gente bater esse papo, está concorrendo mais uma bolsonarista raiz, como a gente estava dizendo, a Cristina Gramel, né? Então, tem uma reportagem do José Marcos Lopes, do Plural Curitiba, mostrando que boa parte do programa de governo dela, gente, é muito importante isso, veio de inteligência artificial. Então, olha só, a gente vem trazendo esse alerta de como a inteligência artificial tem sido utilizada nas eleições, né, no período eleitoral. As propostas dela, por exemplo, para assistência social, de todas elas, 97% foram geradas pelo ChatGPT. A gente tem aqui a imagem, olha só, esse texto, né, que é uma espécie aqui de verificador, né, assim, de checagem. Esse texto foi gerado pelo ChatGPT, assistência social, ali tem um textinho, né, que é do programa dela. Então, ela utilizou a inteligência artificial para gerar o programa dela, né, a base do programa dela de assistência social. Olha só que... Ela tem uma equipe muito pequena, ela é desse Partido da Mulher Brasileira, que é uma sigla, é como o PRTB aqui do Marçal, é um partido pequenininho. Agora, ela tem um apoio do grupo de mídia de direita lá do Paraná, né? Gazeta do Povo, que é de uma família ligada a grupos de extrema-direita na Igreja Católica e tal. Então, ela tem esse apoio. Mas, mesmo assim, em vez de pedir ajuda para a Gazeta do Povo, foi pedir para o ChatGPT. Uma vergonha, né, gente? Ficou essa coisa que é genérica, pé nem cabeça, né? Nem para dar uma mexida no texto, né, gente? Pega o estagiário ali, né? Ainda paga um dinheirinho ali do fundo eleitoral para o estagiário, coitado. Vergonha. É inacreditável. E assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter esses fenômenos, que nem o Rodrigo falou, é uma candidata que está num partido pequeno, então... Quantos candidatos que não têm verba, enfim, não têm uma campanha robusta, vão utilizar a inteligência artificial? Daqui a pouco o próprio candidato vai ser, né, produzido pela inteligência artificial. É melhor, já coloca tem tantos jingles que são iguais, né? Como fazer um candidato bolsonarista extremado contra tudo que é bom no mundo, inclusive vacina. Aparece lá, plataforma toda pronta, né? Exatamente. Esse campeão de voto para a Câmara Municipal de São Paulo tem cara de ter sido isso. Eu não sei se vocês viram. Sim. A plataforma dele parece ter sido gerada assim. Ele juntou um monte de lugares comuns da extrema-direita. Bluf, Pavinato. E teve mais de 100 mil votos. Que é só banheiro unissex, toda essa loucura, mamadeira de piroca, colocou no chat qualquer coisa e saiu isso ali. O vereador mais votado de São Paulo. Mais votado. Mas tem notícias boas também, né? Por favor, traga alguma coisa. As vereadoras bacanas que foram votadas aqui em São Paulo, né? A Amanda, né? Que é a Amanda Pascoal. Que é a mais votada, que é uma candidata da Erika Hilton. A Erika Hilton colocou muita força aqui. A Luna Zaratini também, que é uma candidata jovem, foi a única da bancada, né, na época que estava votando o plano diretor ali, do Nunes, etc. A bancada do PT votou pelo projeto do Nunes e a Luna enfrentou todo mundo. Então, teve uma renovaçãozinha na Câmara aqui de vereadores, que ainda que não expressiva como a gente gostaria, mas traz boas indicações. Né? Aliás, não sei se a gente já falou a respeito dela, já que você citou a Erika Hilton, acho que vale muito a pena dizer como ela está forte nas redes sociais. Ontem ela estava na plenária do Boulos, enfim, falou muito, entrou de cabeça agora e ela tem sido, assim, ela tem projetado, como a Amanda, que você citou aqui em São Paulo, tem o Rick Azevedo no Rio de Janeiro também, que é um vereador que foi bem votado, com uma campanha que não tinha muito dinheiro investido, foi por volta de 60. Teve gente que investiu mais de 200 como vereador, assim, e com, né, assim, cabos eleitorais também importantes que não foram eleitos. O Rick foi aquele do movimento VAT, né, do Vida Além do Trabalho, Exato, que é um influenciador de rede social e que é bastante radical à esquerda. Um belo nome. Aqui tem a Kate Lima também, do PSOL em São Paulo. Foi super bem votada. Que é da Brasilândia, ali, base, que cobram muito o candidato de base. Essa é a base da base. É igual aquela música do Baião de Luiz Gonzaga. Vem debaixo do barro do chão. Kate Lima também, a grande vitória aqui em São Paulo. E os candidatos apoiados pelo MST, né? Ontem a gente encontrou com o João Paulo, da direção do MST, ele veio dar uma entrevista aqui para o Chico Pinheiro, né? Deve sair daqui. Spoiler. Né? Ele veio e aí conversou com a gente,
enfim, elegeu mais de 100 candidatos, né, o MST. Candidatos que eles formaram, que tem o apoio da Candidatos e candidatas. Várias mulheres, muitas mulheres eleitas pelo MST. Tem um levantamento que a gente pode trazer aqui depois de candidatos jovens, né, de esquerda. Então, em Natal tem a Brisa, que é uma Que candidata... veio aqui no ICL também. Ela veio aqui? Ela estava no rolê ICL. Hoje, se eu não me engano. Sim. Em Contagem tem a Moara, né? Enfim, tem várias candidatas jovens, né, que têm esses signos assim da juventude, da negritude, né, de ser mulher, que estão trans, né? Então isso é muito bacana. Em Ribeirão Preto foi reeleita a Hidalgo, né? Duda Hidalgo. Que foi uma das mais votadas de Ribeirão Preto, que é uma dificuldade. Tem o apoio do MST também, né? Também tem apoio do MST. O lugar lá do agro. Então essas resistências que têm se mostrado mais potentes, né, e mais combativos em relação ao sistema capitalista, né, mostrando de fato as desigualdades, são candidaturas que têm se mostrado bastante promissoras, né? Eu acho que isso que a gente tem que olhar também. O que esse pessoal está fazendo? Esse pessoal que foi bem votado, né? O que eles estão produzindo ali nos seus territórios que tem tido sucesso, né? É isso. Jordana, sempre um prazer te receber aqui. Obrigada, querida. gente. Obrigada. Bom trabalho. Nem vou falar volte sempre, porque você está semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Vamos ver se o mapa melhora até semana que vem. Opa! Sim, eu tenho mais uns 5 pontinhos para nós aí. Mas a gente vai ter novidade, até lá a gente vai ter debate, quer dizer, vamos ter debate. Se Nunes comparecer... O Nunes vai fugir. Ele apareceu como prefeito faltando 6 meses. Eu acho que agora ele vai debater o quê? Ele vai fugir. E tá na vantagem ali. Agora, gente, daqui a pouquinho o Guilherme Amado vai vir conversar com a gente, trazer novidades, apurações da coluna dele. Ele publicou uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, tá? Então, a gente tem uma nova... A gente estava falando aqui das tretas, né, da família Bolsonaro. Um dos temas foi a participação ou a ausência de participação, né, na campanha, o pai dele, né, na campanha do Ricardo Nunes em São Paulo. Então, o Flávio alegou que não vê o Pablo Marçal como uma ameaça e que o Marçal teria ido para o segundo turno se fosse apoiado pelo Jair. Olha só, então, a gente viu o Carlos Bolsonaro dando aquela frase de, não, na verdade não foi o Tarcísio, foi o meu pai, e agora o Flávio também. Então, eles estão aí fazendo um grande trabalho, né, de colocar o Jair Bolsonaro em evidência. Vamos assistir o que ele disse, vamos ver. Eu não vejo o Pablo Marçal como uma ameaça. Eu posso te falar informalmente, né, sem falar qual é a fonte, mas a gente fez pesquisas simulando cenários em 2026, no auge do Pablo Marçal, com Lula, Bolsonaro e Pablo Marçal. E o Pablo Marçal não tinha 2 dígitos. Contra o Bolsonaro. E, além disso, eu acho que ele, né, com suas qualidades e alguns de seus defeitos, ele traz ali uma dinâmica diferente, uma forma, inclusive, que eu entendo, Guilherme, que ele acabou entrando até no eleitor de centro-esquerda. Foi decisivo a participação do presidente Bolsonaro. Porque se ele tivesse, por exemplo, gravado um vídeo ou declarado apoio ao Pablo Marçal, eu tenho certeza que o Pablo Marçal estaria no segundo turno. Muito bem, vamos chamar o Guilherme Amado para contar pra gente como é que foi a galera aí da família Bolsonaro. Meu pai, meu garoto. Meu garoto. Ele aí, cadê? Não, esse não, agora sim. Guilherme Amado com a gente, sempre trazendo novidades, né? Guilherme Amado, a gente já sabe que vem apuração por aí. Tá bem falante, né? Aliás, estão todos os filhos da família Bolsonaro, né, Gui? Boa noite. Boa noite, pessoal. Rodrigo, Chico, Gabi, nossa comunidade. Gente, agora que eu tô vendo que eu tô meio descabelado aqui, tô meio Guga Chakra, desculpa. Chegou correndo da natação ou dos cuidados com a filha nova? Isso é a filha. Pai, gente. É mais ou menos por aí. Pai de bebê recém-nascido. Tava no chão, saiu correndo para pegar... Nossa Senhora. Isso aí. Mas olha aqui, o Flávio Bolsonaro, ele estava muito feliz com o resultado da eleição. Ele é o único da família que dá para você entrevistar, porque primeiro que ele responde pergunta, responde de verdade, né? É verdade. Ele tem um ponto de vista dele, né? Eu, ao longo da entrevista, tive que várias vezes falar assim, não, pera aí que tem que puxar os fatos aqui, porque isso aí do senador é a versão dele, né? Ele quis atacar a urna eletrônica, aí eu tinha que repor os fatos minimamente ali, enfim, por aí vai. Mas o fato é que ele estava feliz da vida, porque a leitura que ele faz o PL, né, não é o PL do Bolsonaro, o PL ganhou 2 prefeituras, vai disputar 9 no segundo turno,
então com um potencial de ter resultado muito bom. No Rio, de fato, o PL foi muito bem, só que o PL no Rio eu brinquei com ele, é uma briga de facção, porque o PL do Cláudio Castro não é o PL do pai dele, que não é o PL do presidente da Assembleia, que não é o PL do Valdemar Costa Neto, lá que é o Tineu Cortes, o presidente estadual. Então, também não é uma vitória unificada, como era na época de Sérgio Cabral, que todos eles jogavam juntos, ele, Pisciani, enfim. Mas aí ele respondeu umas coisas importantes. Eu perguntei, principalmente, comecei a entrevista perguntando sobre Marçal. Falei, seu pai teve medo de perder o protagonismo no campo da direita para o Marçal? E ele se entregou na resposta de que claro que o pai teve medo. Ele disse que não, que o pai não teve medo, mas ele revelou que eles fizeram uma pesquisa para ver como seria o pai contra o Marçal em 26. Logo, o pai teve medo. Concordam comigo? Claro. Total. Né? Total. Se eles encomendaram uma pesquisa para ver se o Marçal perdia ou ganhava do Bolsonaro, é porque o Bolsonaro, perdão da palavra, se borrou de medo, entendeu? Né? E isso explica, conforme a gente... essa informação que ele deu da entrevista, da pesquisa, confirma as análises que a gente fez ao longo do primeiro turno aqui, de que esse medo fez o Bolsonaro ficar com o pé em cada canoa. Então, como ele não sabia quem ia para o segundo turno, se era o Marçal ou se era o Nunes, ele nem embarcou no Nunes, nem embarcou no Marçal. E dava uma ferroada num, um afago no outro, um afago num e uma ferroada no outro, o tempo inteiro. Eles nunca admitem que o Bolsonaro erra, né? Então, ele evocou o livro que ele escreveu sobre o pai, em que ele fala assim, não, quando eu escrevi o livro sobre o meu pai, eu falo vários momentos da vida dele que a gente não conseguia entender o movimento dele no primeiro momento, achávamos que ele estava errado e anos depois víamos que ele estava certo. Que é uma narrativa típica para você mascarar erro de alguém, né? Enfim, se o Bolsonaro acertou ou errou, o fato é que ele causou um racha na direita, né? A direita brigou pra caramba em São Paulo. E ele disse que agora tem certeza que o Ricardo Nunes ganha, tem convicção disso, como, aliás, disse que tem convicção que o Lula perde em 2026. Vamos conversar sobre isso. Tem muita coisa na entrevista para a gente analisar. Aliás, o que está aí na tela, né? Porque Bolsonaro não temeu perder protagonismo. Na verdade, temeu, né? Temeu, ele disse que não temeu, mas a leitura do Guilherme Amado, muito correta, porque você não deve ficar no jornalismo declaratório, né? A política é sempre assim, né? Você observa o que a pessoa falou e na entrelinha você faz a interpretação. Então, na verdade, né, Guilherme? O Bolsonaro temeu perder o protagonismo. Temeu e muito, encomendou pesquisa. Chegou a encomendar até pesquisa. Temeu, claro que temeu, claro que temeu. Ele pode dizer que não, mas se ele encomendou uma pesquisa, né, Chico? Temeu, né? Claro. Agora, ele trabalha com o cenário não tem cadeia no meio do caminho, o cenário não tem o dado que ele é inelegível, ele trabalha com o cenário de candidatura para 2026, né? Acreditando então, que o Gonê vai dormir, o Gonê vai continuar dormindo. Ou o Lula perde para outro, que não seja o Bolsonaro. Ele tem a mesma informação que eu no domingo eu publiquei isso, no domingo da eleição, e ele certamente tem a mesma informação que o Gonê denuncia o pai agora, depois do segundo turno. Isso. Ele falou isso na entrevista. Eles estão esperando. Ele tem essa informação, inclusive... na entrevista ele fez o último apelo cristão ao coração cristão do Gonê, mas ele tem a denúncia por dada, ele dá como certa a denúncia contra o pai. E aí ele disse o seguinte, ele falou que acha, ele contou a estratégia deles para abrir um impeachment, né, de algum ministro do STF. Ele acha que nessa legislatura, né, ainda nos próximos 2 anos, é possível. Ele não acha líquido e certo como ele acha depois de 26, mas ele acha que é possível. O Davi Alcolumbre, segundo ele, que é o candidato que eles vão apoiar à presidência do Senado, não se comprometeu com abrir um impeachment de ministro do STF, de pautar uma votação para abrir um impeachment de ministro do STF, mas que ele tem expectativa de que o Davi vai ser mais justo do que o Rodrigo Pacheco em pressionar o STF a frear o que eles chamam de perseguição, se não vai ter impeachment. Quer dizer, o que ele disse em outras palavras, o Davi vai fazer ameaça ao STF que a gente espera que ele faça, né?
Mas aí ele disse o seguinte, que essa pressão sobre o STF, ele tem a expectativa de que impeça o pai de ser condenado. Então ele tem convicção de que vai ter a denúncia, mas uma condenação ele acha que a pressão que o Senado vai fazer, que ele descreveu abertamente, que eles vão pressionar via Senado para que o STF não cometa esse erro. E ele falou uma coisa importante também, que, aliás, é o primeiro Bolsonaro que fala isso. A anistia não é para os golpistas terroristas do 8 de janeiro. Ele falou abertamente, a anistia para os vândalos, que é como ele chama os golpistas do 8 de janeiro, é a primeira. Depois dessa, a gente quer a anistia de Jair Bolsonaro. Ele disse isso na entrevista. E não é surpresa, né? Não é surpresa para ninguém, na verdade. Eles estão trabalhando Mas nisso há eles muito admitem, tempo. né, Gabi? Porque lembra que o Bolsonaro negava isso. O Bolsonaro vem, toda hora que vem papo de anistia, mas os filhos... o Bolsonaro nas entrevistas ele fala, não, é anistia para os pobres coitados lá que estão condenados a 20 anos. Não é para mim. Mas o Flávio Bolsonaro, se eu não me engano, foi o Flávio ou o Eduardo, que numa manifestação, lá numa dessas manifestações para o Bolsonaro, já estava ali falando que precisava da anistia. Então, bom, a gente sabia, né? Apesar do próprio Jair negar. Agora, tem um outro trecho da entrevista, Gui, que é muito interessante, que foi de um eventual impeachment do Alexandre de Moraes, né, do Supremo. O Flávio Bolsonaro disse para vocês que o Senado teria votos suficientes para abrir um processo contra o ministro e só não abre porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não quer. Então, vamos assistir esse trecho aqui também. Eu sempre falei que eu acreditava uma espécie de autorregulação do próprio Supremo contra esses arroubos absurdos, essas maluquices do Alexandre de Moraes. Isso, por enquanto, ainda não aconteceu. O último remédio amargo que tem, que é impeachment de ministro do Supremo, no caso do Alexandre de Moraes, se não for feito daqui para lá, já que nós hoje temos ali, inclusive, apoio suficiente para iniciar a abertura de um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Nessa legislatura Nessa ainda? legislatura, porque Mas por que não abre, então? Se o Rodrigo Pacheco pautasse, eu não tenho dúvida que os 41 necessários para iniciar um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, nós temos. Para iniciar, né? Para iniciar. Não para derrubar. Né? Aprovar, né? Seria metade mais um, né? Mas lembra, né, gente, que a Constituição diz o seguinte, que quando abre, né, quando inicia o processo de impeachment de ministro do STF, ele já responde fora do cargo. Uhum. Então, é uma coisa de difícil, mesmo que não seja reversível, claro que é, tanto que não é a votação do impeachment em si. Mas só de tirar um ministro do cargo já é uma coisa muito delicada, né? Seria muito delicado, mas acho que o Pacheco não quer mexer nesse vespeiro nessa altura do campeonato, não. Não, acho que não manda na gestão dele ali. Mas o problema é o Alcolumbre, é isso que está dizendo o Guilherme Amado. A gente não sabe o que o Alcolumbre prometeu, que jogo que ele vai fazer, né? Vai ser um jogo pesado, vamos ver. Seria difícil, né? Até para um Alcolumbre, acho que ainda assim é difícil. É uma briga muito pesada de ser comprado. Uhum. Tem também o Davi Alcolumbre tem uma relação muito boa, tem uma relação muito boa com o STF. Vamos lembrar que os 3 ministros ali mais políticos do STF, né? O Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, político no sentido de que faz essa conversa com a política, né? Eles tentaram aprovar, botaram em plenário e votaram a favor de interpretar a Constituição quando o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, no final de 2020, eram presidente da Câmara e do Senado, para eles poderem concorrer a um novo mandato, né? Como presidente da Câmara e do Senado. O Gilmar Mendes e o Dias Toffoli pilotaram isso e foram derrotados no plenário do STF, mas o Davi tem uma relação muito boa com os ministros do STF. Eu acho que o Davi não faria isso também, não. Tá. Agora, o fato é que se o camarada tiver no plenário dele, ele falou que a partir de 2026 eles conseguem ter os 2/3 do Senado. Falou líquido e certo. Eu não tenho dúvida que a gente consegue. Uma segurança sobre essa conta preocupante. Eu não achei que foi bravata, não, porque essa conta não é absurda. Eles têm muitos nomes elegíveis nos estados para conseguir, até em muitos estados, as 2 vagas. Ele fala, com 54 dos 81, ele tem os 2/3, né? Que é o necessário para tirar. Para tirar, já é mais do que abrir.
Então, depois de 26, eu acho que é uma realidade concreta. Se o país, né, não só o governo, né, o país não se organizar daqui até 2026 para impedir que a extrema-direita tenha a maioria do Senado. Se isso acontecer, eu acho muito difícil deles não conseguirem abrir um processo de impeachment contra o ministro do STF. Amado, e a história do futuro da família Bolsonaro também, né? Foi um dos temas que o Flávio conversou com você. Isso eu estou falando a partir de 2026, né? Claro. Ele projetou que ele deve ser reeleito, né, para o Senado. Eduardo Bolsonaro, senador por São Paulo. Michele Bolsonaro pelo Distrito Federal, gente. Olha só. Respirem fundo aí, tá? Não tem nenhum cachorro na família, não, para ser candidato em algum... Um cavalo como em Roma, né? Carlos Bolsonaro. Cavalo como em Roma. Também projeção para a Câmara dos Deputados. O irmão mais novo, Jair Renan, que foi eleito agora para a Câmara de Balneário Camboriú, pode ainda não estar amadurecido para um cargo federal na avaliação dele. Vamos assistir esse trecho e comentar também com o Guilherme Amado. Vamos ver. Ele tem que sentar na cadeira de vereador lá em Balneário Camboriú. Mais uma vez, obrigado, Balneário Camboriú. Foi o vereador mais bem votado da cidade. Obviamente, com o prestígio que o presidente Bolsonaro emprestou a ele, né? Um garoto novo, né? Que eu acho que tem que amadurecer em muitas coisas ainda. Não sei se já dá um passo desse tão rápido para o deputado federal, é o que está na cabeça dele. Acho que ele tem que sentar na cadeira, ver como é a vida pública, como são as cobranças, como é o monitoramento natural de quem está na vida pública, de ser ali fiscalizado o tempo inteiro, né? De ter que dar satisfação na sua vida pessoal o tempo inteiro, que não é fácil. Ver se ele vai gostar disso também. E aí decidir qual vai ser o futuro dele. Tem que amadurecer muitas coisas ainda, Já mandou um né? recado pro moleque, né? Porque o moleque é esperto. Na noite, na vida. É esperto para outras coisas. Pois é. Então já mandou o recado se ele for bem comportado, ele pode sonhar com isso. Só que aí o Amado também foi atrás dele, né? Do vereador recém-eleito, tá? Agora é vereador, Jair Renan. E olha só a resposta, gente. Temos aí a manchete, perguntada sobre o primeiro projeto como vereador, Jair Renan anuncia férias. É um bom projeto. Aí sim, cara. É um bom projeto. Projeto típico da família Bolsonaro, essa sim. Quem não queria ter esse projeto, né, gente? Não é? Pois é, férias e rachadinha depois, quando voltar. Isso aí. E aí, Gui, conta melhor pra gente essa história. Essas conjecturas da família são uma parte engraçada da entrevista, porque deve ser duro o seu Carluxo, gente. Você não falou do Carluxo, Gabi, mas deve ser duro o seu Carluxo, porque o Carluxo, ou não falo do Jair Renan, porque o Jair Renan, nenhum deles leva o Jair Renan a sério. Deu para perceber. Nem o pai. Nem o pai. Alguns meses, o pai falou para o interlocutor que perguntou sobre o Jair Renan na política, ele falou, a primeira coisa é ele ficar calado. Sim. Isso assim, é como eles tratam o Jair Renan. O Carluxo, cara, a gente pode falar 1 milhão de coisas do Carluxo. Eu falo doidado. Agora, o Carluxo trabalha para essa família, né? Ele fica lá na fake news, ele fica lá comandando os gabinetes de ódio da vez. A impressão que eu tenho é que fica dando F5 no computador o dia inteiro, não dorme, só fica cada vez mais doido com aquilo. E aí eu perguntei para ele, falei, mas o Carluxo vai para o Senado? Porque recentemente saiu essa notícia, que o Carluxo concorreria ao Senado via Paraná ou Santa Catarina. Eu mesmo cheguei a ouvir de várias pessoas no Rio de Janeiro que eles estavam com a estratégia de ter Carluxo e Flávio ao mesmo tempo no Senado, pedindo voto nos dois, já que a gente vota em 2026, o país inteiro em 2026 vai ter que votar em 2 senadores. Então eles iam pedir votos nos 2, Flávio e Carlos. E aí ele falou que não, que ele vê o irmão dele mais deputado, que o irmão dele não é pro Senado, não. Rapaz, rebaixou o irmão. Olha lá. O único que... Que sacanagem. Tem tanto trabalho construindo fake news, né? Trabalhou tanto no gabinete do ódio. Gente. É isso aí. O Carluxo deve ser doído essas coisas. Não tem nem tempo de abrir loja de chocolate, de nada, né? Não dá tempo. Cuidar de loja. Meu Deus do céu. Puxado, tá puxado. Acorda, Mas Brasil, é isso, Brasil Carluxo, velho. segundo ele, é Câmara dos Deputados e cara alegre. É isso. E esteja muito feliz com isso, já tá de bom tamanho, né? Obrigada por hoje, Guilherme Amado. Muito boa a Valeu. participação. Excelente sua entrevista. Obrigada por hoje. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Bom trabalho por aí. Bom fim de programa aí. Valeu. Até. Olha, o programa de hoje está assim, para quem a gente nem precisa mais de furacão. de crise climática, porque
É apocalipse puro. Mas a gente vai falar disso agora, viu? É puro apocalipse, gente. Tira essa fotografia Pelo daí, amor por de Deus, favor. tira esse negócio Olha aí. aí o presente que a gente recebe. Esse programa foi o puro apocalipse de São João Batista. É isso aí. A gente tá rindo de nervoso, Pelo né? amor de Deus. E assim, me deu até crise de riso algumas vezes Quem aqui. precisa de crise climática? Será que o Coringa também ficou rindo assim antes Meu do surto, Deus do né? céu, Porque eu acho que que tá é mais ou menos isso? por aí. Bom, gente, assunto seríssimo, né? Falar da passagem do furacão Milton. Ontem a gente falou a respeito disso aqui no Estéreo Notícias, segunda edição. Também hoje conversei com um climatologista, vai para o ar amanhã, Em Detalhes, explicando todos os fenômenos. A gente tem um saldo de pelo menos 10 mortos na Flórida depois da passagem do furacão. Chuvas elevaram os níveis dos rios, que bateram recordes, vão continuar subindo ainda. Você está vendo aí na sua tela as imagens de todos os estragos. Cerca de 3 milhões de pessoas sem energia elétrica nesse momento, e a tempestade tocou o solo ontem por volta das 9h30 da noite de ontem, na categoria 3, o furacão passou, né, que é uma categoria mediana, a gente está pensando aí, né, uma intermediária, isso, e cruzou o estado ao longo dessas 11 horas, e por isso perdeu força, mas aí deixou bastante estragos. Então, a gente vai conversar agora a respeito desse assunto, sobre a intensificação também dos eventos extremos e como tudo isso converge, impacta, né, em fenômenos naturais também, como furacões. O climatologista Carlos Nobre vem aqui conversar com a gente. Professor, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Professor, quero começar justamente perguntando, a gente teve o furacão agora há menos de um mês nos Estados Unidos, também passou pela Flórida nos Estados Unidos, o Helene, né? E agora, o Helene, inclusive, foi até mais grave. A gente teve mais mortos, situações, né, assim, gravíssimas de estragos. Agora, pouco tempo depois, não deu praticamente nem tempo de se recuperar, a gente tem o furacão Milton passando. A gente pode ter outros furacões na sequência? Qual é a projeção que a gente tem daqui para frente? E o que esse cenário que a gente está vendo tem a ver com a urgência climática? Olha, esse cenário tem muito a ver com a emergência climática, né? Porque nunca as águas do Oceano Atlântico, ali no Caribe, no Golfo do México, o Atlântico todo, o Atlântico Norte, as águas bateram recorde de temperatura da história. Então, a ciência já sabe há muito tempo que quando essas águas ali do Caribe, do Golfo do México estão muito quentes, elas é que estão ligadas a furacões mais fortes, porque o furacão, toda a energia do furacão, ela vem da evaporação da água dos oceanos, que depois, quando o vapor da água se condensa nessas gotículas que vocês estão vendo aí, das nuvens, ela libera o calor, aquece a atmosfera, baixa muito a pressão, o ar circulando em volta dessa baixa pressão aumenta muito a velocidade, e aí, aumentando muito a velocidade, ele faz a água evaporar mais ainda dos oceanos. Então, isso é muito conhecido, a física dos furacões é muito conhecida, e sempre já se sabia, se o planeta continuar aquecendo, os furacões de categoria 3, 4 e 5, de 150 km por hora até 250 km por hora, eles vão se tornar mais comuns. Isso já está acontecendo há bastante tempo. E agora, como eu falei, as temperaturas do Atlântico Norte, inclusive a Caribe e Golfo do México, bateram todos os recordes históricos. Então, furacões normalmente acontecem de junho a novembro, então é de se esperar, sim, que nós tenhamos talvez mais 1 ou 2 furacões que podem chegar ali nessa região ali do sul-sudeste dos Estados Unidos. Professor, eu li que dessa vez o furacão veio do Golfo em direção à Flórida, chegando pelo lado esquerdo, ali onde fica a cidade de Tampa, né? Normalmente os furacões, não sei se eu estou certo, é uma pergunta, né? Normalmente os furacões vêm mais do lado do Atlântico, do Atlântico mais aberto e entram no Golfo.
Essa diferença também tem a ver com alguma mudança que está acontecendo com a temperatura, ou isso vai se alternando? O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso? Não, veja bem, o furacão, o que é um furacão? Furacão é um ciclone tropical que ele surge lá na África e ele cruza o Atlântico inteirinho, Atlântico tropical, só que a água ali da África até o Caribe, ela é fria, então não tem uma grande evaporação, não forma furacão, é um ciclone tropical. Ciclone. Aí, quando ele começa a chegar nessa água mais quente, e vários desses ciclones, às vezes eles vão direto ali para a Flórida, às vezes não, eles entram no Golfo do México e muitos afetam o México, afetam até alguns países da América Central. Cuba eles... também sofre muito com Cuba, ciclones. Quer dizer, eles passam por ali e alguns acontece exatamente o que aconteceu com o Milton. Eles entram e aí a água ali no Golfo do México estava muito quente, ali eles ficaram muito fortes. No começo dele se tornar furacão, até atingiu a categoria 5, quase 250 km por hora chegaram os ventos. Depois, quando ele chegou na costa oeste do estado da Flórida, ele estava categoria 3 e, felizmente, até ele baixou para a categoria 1. E vocês viram, até na matéria que vocês mostraram aí, um número, talvez 10 mortes. Aquele outro furacão, 12 dias atrás, Helene, ele subiu, foi até ali, Sul Carolina do Norte, e ele foi em regiões... Por que houve tantas mortes, né? Mais de 200 mortes? Porque ele foi em uma região muito raro o furacão chegar. A população da Flórida é a população mais preparada para furacão. E vocês viram, mais de 3 milhões de pessoas aí afetadas. A Defesa Civil da Flórida estava dando ordens para 5,5 milhões de pessoas deixarem as suas casas. Então, ali é mais resistente essa população. Esse outro furacão, ele subiu e foi em regiões que rarissimamente tem furacão. As populações não estão muito capacitadas para se preparar e aí foi esse número enorme de mortes. Maior. Chico. Professor Carlos Nobre, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. A gente acabou de ter a eleição agora do primeiro turno e o tema crise climática não emplacou, não vingou, não foi um grande tema praticamente em nenhuma capital, em nenhuma eleição no Brasil. Nem em Porto Alegre. Nem em Porto Alegre. Para completar o pacote, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acaba de vetar um projeto que implantaria o ensino, ou pelo menos esclarecimento sobre a crise climática, nas escolas públicas de São Paulo. Parece-me, doutor Carlos, que o Brasil não vai ligar para esse tema, parece que nunca, né? Vai esperar o apocalipse para poder começar a cuidar disso. Sem dúvida, foi uma surpresa, porque nós tivemos no Brasil, nesse ano 2024, 2023 e 2024, os recordes de eventos extremos, essa super chuva no Rio Grande do Sul, também em março tivemos muita chuva na região serrana do Rio, no Espírito Santo, tivemos a maior seca da história da Amazônia, as ondas de calor de setembro, outubro do ano passado e agora de novo esse ano, março e setembro e outubro, todos bateram recordes. Então a população brasileira está muito preocupada com isso. Vocês do setor de comunicação, vocês têm reportado sobre todos esses eventos extremos há anos e anos. Então, por que realmente que nessa eleição os políticos todos, vereadores e candidatos a vereadores e a prefeitos, eles não trouxeram a importância de aumentar muito a adaptação das populações brasileiras a esses eventos que não tem mais volta? É uma surpresa, viu? Eu confesso para você que eu julgava que esse assunto seria melhor debatido. Não houve muitos debates, não. Isso é muito preocupante, porque é essencial que a gente prepare toda a população brasileira. E, de novo, nós, inclusive, temos conversado muito na Universidade de São Paulo com o BNDES, eu sou do Conselho de
administração do BNDES, levamos uma ideia, o BNDES gostou muito da ideia, a Universidade de São Paulo, o CEMADEM também, que é o quê? É exatamente criar no Brasil cursos para o ensino fundamental 2, alunos e alunas de 11 anos a 14, e depois ensino médio 15 a 17. Criar cursos para preparar as crianças, educar as crianças, para que elas já aprendam a serem muito resilientes a todos esses eventos que não têm volta. Qual é um dos melhores exemplos do mundo? É o Japão. O Japão ensina as crianças, ensino fundamental, ensino médio, há décadas e décadas e décadas para estarem resilientes a todos os eventos extremos e principalmente um evento que felizmente nós não temos no Brasil, que são os terremotos. Os terremotos são 100% imprevisíveis. Esses eventos extremos são previsíveis, a gente prevê 2, 3 dias, 5 dias, etc. E como foi no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil foi alertada pelo CEMADEM dias antes de aquilo acontecer, mas terremoto não tem previsibilidade. Então, mas as crianças todas são capacitadas desde o ensino fundamental, ensino médio. Então, essa é a ideia, que é muito importante a gente desenvolver isso no Brasil. Nós temos um bom exemplo lá no Sul, a cidade de Blumenau, a Defesa Civil criou um curso e eles já estão capacitando alunos no ensino médio para, no Blumenau, e principalmente chuvas intensas, com alagamentos, inundações. Então, eu acho que é isso. E lógico, se o governador do estado de São Paulo não apoia essa área avançar muito, isso é um erro que não dá para admitir, não. O nosso desafio é criar um curso, e não é um curso idêntico, né? Os desastres naturais são bem distintos entre a Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Nós temos que realmente criar vários cursos. Então, esse é um desafio que nós temos que fazer, e o MEC precisa aprovar, né? É importante que o MEC aprove, e nós vamos seguir lá o modelo japonês, como capacitar crianças a se prepararem muito. E aí sim, essas crianças, depois que se tornem adultos, pronto, elas já têm toda a educação para resistir aos eventos extremos. Fundamental, professor, essa sua fala, importantíssima. Achei muito que você traz essa pauta aqui. Professor Carlos Nobre, sempre um prazer receber o senhor por aqui. Um abraço, bom trabalho por aí. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, a gente tem resultados de pesquisas que saíram agorinha, né? A gente Fortaleza. Aqui, Opa, Fortaleza. vamos ao Ceará. Falamos sobre Fortaleza e agora temos o resultado. Pesquisa da Datafolha do segundo turno, mostrando um equilíbrio, hein? Entre os dois candidatos do segundo turno. Adeus, André Fernandes. Eu achei que porque ele largou na frente no primeiro turno. Eu achei que ele ia abrir aí, sei lá, uns 10 pontos. Não abriu, adeus. Não. Ó, André Fernandes é do PL e Evandro Leitão do PT. Quer dizer, candidatos Bolsonaro-Lula aqui. Bolsonaro-Lula. Né? Aí a gente está falando de nacionalização mesmo. Aí, além de Lula, tem Camilo Santana, cabo eleitoral fortíssimo, né? Perfeito. Então, a parada, eu acho que adeus Bolsonaro em Fortaleza. Olha, eu acabo de ver, para quem não está acompanhando pela tela, então, Datafolha, pesquisa Datafolha encomendada pelo jornal O Povo, André Fernandes, do PL, 47%, Evandro Leitão, do PT, com apoio do Lula e do governador, e do Camilo Santana, ministro da Educação, 45%. Portanto, empate, né? 47, 45 é um empate quase absoluto. Acabo de ler, Chico, que o presidente Lula antecipou a primeira agenda que ele vai fazer em Fortaleza. Sexta-feira, Lula em Fortaleza, também conhecido como amanhã, né? Também conhecido como dia de amanhã. Famoso amanhã. Lula vai estar em Fortaleza para dar um empurrão aí nessa largada da candidatura. E inaugurando obras da área da educação, que é a área forte do Camilo. Eu acho que aí o André Fernandes pode se despedir da eleição, que é adeus. Você não acha que vai ser um equilíbrio até o fim, não, Chico? Não tem. Dois campos. Se larga agora, no primeiro dia do segundo turno, já está empate. O cara que vem com uma vantagem liderou o primeiro turno inteiro, de braçada, e abre o segundo turno, ele está contra o candidato do governador, do ministro Camilo Santana e do Lula. Estamos falando aí de Lula no Nordeste, é outra parada.
é uma força sem tamanho. A gente pode criticar 10 mil vezes que a esquerda está fraca, mas o lulismo não está fraco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, especialmente no Nordeste. Né? Especialmente no Nordeste. É isso. Então, o presidente Lula deve entrar. Essa é uma campanha, a gente dizia mais cedo, né? Rapidinho aqui, que o presidente Lula observou que essa eleição não se nacionalizou muito, tanto que ele não fez tanta campanha. Ele entrou na do Boulos no sábado, na véspera da eleição. Mas também deu uma empurrada no Boulos. Deu uma empurrada para o Boulos também ir ao segundo turno. Agora, eu acho que nessa aqui o Lula vai entrar, porque é o estado, talvez, onde o PT mais avançou. Talvez não, é o estado onde o PT mais avançou de uma eleição para outra, elegeu muito prefeito, e se conquistar a Fortaleza vai ser muito importante. Eles estão tecnicamente empatados, mas tem uma muita chance vantagem real. você largar assim com empate. Candidatura que estava atrás o tempo inteiro. O Evandro entrou recentemente no PT. Ele era do PDT, né? Então, o que é o presidente, foi presidente da Assembleia, deputado estadual, é uma vantagem enorme para o Lula, não vou nem dizer a esquerda, mas para o lulismo, para o camilismo e etc. Eu acho que tem jogo também em Natal se o Lula chegar com a Fátima Bezerra mais perto também. Para a Natália Bonavides. Da Natália, acho que tem jogo também. Vamos ver. É isso aí, gente. Bom, depois desse programa que a gente teve que respirar. Merecíamos um finalzinho animado, né? Animado. Pô. Finalzinho animado. Obrigado, Ceará. Obrigado, Ceará. Salvou o ICL nessa segunda edição, salvou a gente, salvou nossa audiência, para a gente poder respirar nessa nossa véspera. Além de ter trazido ao mundo o próprio Chico Sá, né? Aí só foi vantagem para mim. Obrigado, Ceará. Pô, pra gente, então, nem se fale. Bom, gente, essa semana a gente vai ter um encontro exclusivo aqui no ICL com o Felipe Neto. Opa! Queria lembrar para vocês, hein? Encontro em que o Felipe Neto vai falar sobre a trajetória, sobre as polêmicas todas. Enfim, tem muita história aí. Ele se destacou, né, ao longo desses anos com conteúdo lá no começo agressivo, bem-humorado, agora ele está muito voltado para a política. Teve uma época ali, né, que ele ficou contra o governo do PT, depois ele até chegou, né, a falar sobre isso, sobre um arrependimento, enfim. E mais do que arrependimento, viu, Gabi? Eu acho que é estudo. Isso. Ele é um grande exemplo, assim, para a moçada mais jovem, para a moçada madura, para todo mundo, porque ele saiu de um desentendimento em relação à esquerda no Brasil e ele foi estudar. Ele estudou história, ele leu muita literatura e ele mudou com muita consciência de leitor. E ele tem feito, assim, o maior cabo eleitoral da leitura no Brasil hoje. Clube do Livro, né? Clube do Livro, então... É uma bela trajetória do Felipe. É isso, e ele lançou o livro, né, Como Enfrentar o Ódio, vai falar sobre isso. No livro ele fala a respeito disso, ele vai contar qual que é a pauta, né, qual que é a história do livro, qual que é a jornada dele, tudo isso. Ele deixou um recado pra gente também, vamos assistir. Eu já errei muito na internet, pode ter certeza disso. Em 2016, eu estava lá apoiando o golpe contra a Dilma. A verdade é que eu levei muito tempo para entender que eu estava cego pelo ódio e que isso me levava a falar coisas sem pensar, sem estudar, apenas para impactar. Mas eu passei por um processo de mudança e mudei. E decidi que eu ia lutar para compensar e corrigir os meus erros do passado. Tanto que em 2022 eu vivi um momento histórico com a presidenta Dilma e eu quero contar tudo isso em detalhes para você. Não só a história desse encontro, mas toda a minha trajetória, em detalhes que eu nunca contei pra ninguém. Por isso vai acontecer um encontro histórico no ICL e você é meu convidado. O encontro vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite. E eu vou exibir no meu canal ao vivo, além dos canais do ICL. Mas você precisa se inscrever. Então, bora participar desse encontro. Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. Em detalhes. Disse o próprio Felipe Neto. Não fui nem eu, hein, Chico? Fez o jabado em detalhes. Dessa vez nem fui eu. Esse nome do programa é muito bom, porque toda hora a gente fala, né? Em detalhes. Porque eu vou contar em detalhes, a Gabi. Em detalhes sou eu. Em detalhes. Sou eu. É isso aí. Muito foi tudo bom. estratégico. Ele sabe das coisas. Cross-mídia permanente, assim. Tudo pensado estrategicamente. Vai ser, lembrando, hein? Vai ser no dia 17 de outubro, então, portanto, quinta-feira, 8 horas da noite, com a participação do Eduardo Moreira.
Link da inscrição você já sabe, mas eu reforço, está embaixo. icln2.com.br, online, gratuito, vale muito a pena. Deixo aí o convite para vocês. Então vamos embora, que amanhã é sexta-feira, né? A gente espera que seja uma sexta-feira um pouquinho mais leve. O finalzinho agora já começou a aliviar. Começou, vamos embora. A história é assim mesmo, tem momentos de agonia, né? Momentos de alívio. Olha, já participando de muitas eleições. É isso aí, Chico. Valeu, queridos. Rodrigo Viana, Chico Sá, amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com o Desperta. Leandro Demori te espera a partir das 7. Valeu, pessoal. Boa noite. Desde que eu resolvi combater o ódio dos bolsonaristas na internet, eu virei alvo de ameaças e ataques covardes constantes, principalmente mentiras. Provavelmente você já deve ter visto alguns desses ataques nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp contra mim. E se você quer saber o que é verdade, porque eu já errei, e o que é fake, mentira, fabricada, eu tenho um convite para você. Eu resolvi contar toda essa história, a minha história, em um encontro ao vivo com o ICL. Vai ser uma live especial, você vai ouvir essa história, vai entender cada detalhe do que transformou a minha vida e me trouxe aqui a ser o Felipe de hoje. De uma forma inédita, como eu nunca contei em lugar nenhum. E eu estarei junto do meu amigo Eduardo Moreira nesse encontro, que vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal, tudo ao vivo.